Eterno e soberano Pai, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó meu Pai, eu tenho meditado na Tua palavra e feito a minha reflexão, Senhor. E agora, Pai, eu vou gravar esse vídeo com o Teu santo e poderoso nome, que seja glorificado, Pai. Com a reflexão, Senhor, que Tu me deste na Tua Bíblia Sagrada. Os versículos bíblicos. Abençoe, meu Pai, as pessoas que vão ouvir, que grave, meu Pai, essa palavra santa no seu coração, no Teu santo nome, Jesus. Meus queridos e meus amados, nos últimos dias, como foi no começo, surgirão muitos doutores e muitos falsos profetas. Muitas pessoas vêm em nome de Cristo dizendo: aqui sou eu, curando, fazendo maravilhas, mas as suas vidas não estão de acordo com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós podemos ver sobre o começo do ministério de Jesus. Ele veio com todas as características e com todo o amparo de Cristo aqui na terra, obedecendo os mandamentos do Pai e fazendo os sinais e maravilha. Tanto curava, meus amados, os enfermos, como pregava a palavra e dava testemunho do Velho Testamento, citando a Bíblia Sagrada, não se desviando dos mandamentos do Senhor e cumprindo aquilo que os profetas antigos a diziam. Porque até Moisés mesmo, meu amado, em um dos seus versículos aqui, vai dizer desta maneira, lá em Êxodo, já Moisés falando ao povo de Israel, a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 16, versículo 28 e 32, ele já falava de Jesus Cristo. Disse assim o profeta do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: quanto recusares guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Aqui nós vemos já primeiramente que o homem de Deus, o povo de Deus, tinha que guardar os mandamentos e as leis do Senhor, do mesmo jeito como Cristo fez. Além de guardar os mandamentos, a lei do Senhor, quando ele ia ter com os fariseus, que eles o levavam para um encoste, pode dizer, para uma palavra, ele sempre citava a Bíblia Sagrada em conhecimento e em cumprimento. E no versículo 32, disse Moisés, um lembrete para aquele povo. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enchei-vos as vossas medidas dele. Ele quis dizer dele, do maná que caía do céu. Guardai-vos para vós e para a vossa geração. Aqui Moisés estava dizendo: guardai o maná. Hoje nós temos que guardar o maná que desceu do céu, a palavra de Deus que Cristo deixou e está em nossas mãos. E o apóstolo de Cristo já mostra que Moisés já fala de Cristo e da sua vinda no capítulo 7, versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta, como eu a ele ouvis. Aqui o profeta do Senhor já dizia, Moisés, que Deus ia levantar entre os filhos de Israel um profeta e a ele ouvisse, para você ver como é maravilhoso. Portanto, aqui já no Antigo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo do Senhor falando, enviou essa mensagem ao israelita, dizendo isso. E disse mais, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, disse: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu o porei. No versículo 18, versículo 19 diz:
E serás que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o riscarei dele. Novamente aqui falando de Cristo, meus amados. Já era a profecia lá atrás sobre Cristo, para mostrar que nos dias de hoje qualquer profeta e que venha falar no nome dele e que não for de acordo com a palavra de Deus, não estiver cumprindo com as escrituras, a esse ninguém devemos ouvir. Aí Deus manda no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 20, Deus manda um recado para os falsos profetas, que diz assim: porém, o profeta que tiver a coragem de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenhas mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Aqui já vem um castigo, e vem, meus amados, dizendo perfeitamente que Deus vai punir os falsos profetas que estão no meio da igreja. Esses que se levantam curando, que pode acontecer. Esses que levantam ministrando bênção, mas a sua vida não está de acordo. Pode acontecer a bênção, porque Deus é misericordioso, mas a sua vida não está de acordo. E ele leva as pessoas às ruínas. Ele leva as pessoas a se desviar do verdadeiro caminho de Deus. Leva as pessoas muitas vezes a dizer que não precisa ser santo. Não precisa essa santidade toda, desviando da santidade de Deus. Esse aqui está o seu pago. Ele diz perfeitamente: porém, o profeta que tiver a coragem de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, o tal profeta morrerá. E ele manda um recado para nós em Mateus e diz, para nós estamos nas congregações e estamos com a palavra de Deus, que a maior profecia é a palavra do Senhor. Ele diz no capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas inteiramente são os lobos devoradores. No 16 ele diz: pois seus frutos os quais conheceis. Porventura, colhei uvas de espinheiro, ou figo dos abrolhos? Em outras palavras, quer dizer, da pedra pode tirar figo de uma pedra? No 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-ei e lançarei no fogo. Mais uma que Deus nos diz, né? Todos aqueles profetas, todas as pessoas que vêm desta maneira e que vêm pregar heresias no meio da igreja, o Senhor vai lançar no fogo. Porque muitas pessoas estão nos dia a dias querendo saber mais de que Deus, querendo ser Deus nas igrejas, desviando o povo de Deus da sua verdadeira caminho. Porque no no capítulo 13, no versículo 1 de Deuteronômio, Deus dá uma para nós e diz assim, para ver que essa gente conhece a palavra de Deus. Ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, diz: quando um profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal, versículo 2, e o tal sinal e a falar, vamos após outro Deus que não conhece, não ouvireis a palavra daquele sonhador de sonho, pois o vosso Deus está vos provando para saber se amais o vosso Deus de todo o coração, de toda a sua alma, a conhecer as vossas escrituras e guardar os vossos mandamentos de todo o vosso entendimento. Aqui, meus amados, muitas vezes nós somos provados por Deus, para ver se nós, cada dia e toda hora, nós estamos meditando nesta palavra.
para ver se nós realmente estamos tendo entendimento da sua palavra. Pois ele diz aqui perfeitamente que muitos podem se levantar, você pode se levantar, uma pessoa levantar numa igreja e der um sinal, aquilo acontece, mas sua vida, logo após, ele lhe leva pelo caminho errado, que não é a doutrina sagrada, o verdadeiro doutrina de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm no mundo. O 3 diz: todo o Espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o mundo. Porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Meus amados, nós temos a Bíblia Sagrada para nos dirigir cada dia e cada hora. Portanto, nós devemos estar todo dia direto meditando nessa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Pois assim nós estaremos sempre atento aos falsos mestres de hoje em dia. O Senhor ainda fala ainda em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Antes ele diz assim: assim, houve entre o povo os falsos profetas, entre vós haverá falsos doutores com falsas doutrinas, encobertamente pregando heresias de perdição. Esses negaram o Senhor. E o Senhor diz que muitos profetas, muitos falsos doutores, eles vão vir, mas receberão em si mesmo repetida perdição, porque distorceram a palavra de Deus, não pegaram a doutrina correta. No versículo 2, ele diz: e muitos o seguirão os seus ensinamentos, pelos quais serão blasfemadores do caminho de Deus, da verdade e da palavra de Deus. E ele diz no versículo 3, diz assim: e por alvareza farão de vós, olha aí, negócio com a palavra fingida. Quer dizer o quê? Que essas pessoas usarão das pessoas com palavras fingidas e ainda farão um negócio. Em outras palavras, aqui quer dizer que as pessoas, muitos ainda, faz negócio. Abre, eu costumo dizer, pé de árvore aqui e acolá, não ensina direito, usando a palavra como negócio, fingindo ser servo e não sendo. O versículo 12 diz: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza feita para seres presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. E o 14 diz assim: e tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, enganando as almas, moldando a destruição, tendo o coração exaltado no apego às coisas mundanas. Todos eles, meus amados, são desse jeito. Se apegam às coisas mundanas, às coisas materiais, e só dão conselho para o mal. No verso 17 diz assim: estes são fontes sem água, nuvem levada pelo vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Essas pessoas que andam desse jeito, levando doutrinas erradas, pregando seu próprio ego, sendo orgulhosos,
que está reservado para ele, meu amado, é as trevas. Porque só o que se reserva para ele é as trevas. O versículo 15 diz: os quais, deixando o caminho direito e a sã doutrina, seguirão o caminho de Balaque. Os quais, deixando o caminho direito e a sã doutrina, seguirão o caminho de Balaque, e lançaram tropeço diante dos filhos de Israel, por exemplo, dos filhos de Deus, para que comessem dos sacrifícios e participassem das idolatrias e da prostituição daqueles que não temem a Deus. Meus queridos, isso tudo são coisas que nós devemos prestar muita atenção, porque Deus, ele é amor, mas também é justiça. Nós sabemos que em breve ele virá, e ele quer um povo que esteja guardando a sua palavra, certo? E aqui eu deixo a paz do Senhor, que o Senhor em Cristo os abençoe, que os conduza o vosso entendimento, cada dia e cada hora. Vou deixar um versículo aqui na palavra de Deus, que está em Apocalipse. Deus sempre escreveu suas cartas através de o Senhor Jesus. Deixar um versículo bíblico aqui em Apocalipse, que o Senhor sempre, quando ensinava e quando mandou João escrever essas cartas para as 7 igrejas, ele tinha nela uma coisa maravilhosa que eu acho, que ele mostrava o erro, mas mostrava a solução, e no final ele sempre deixa uma palavra para toda a igreja, para que a igreja saiba que aqueles que guardar a sua palavra, ele vai lhe dar um presente. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E aqueles que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a maravilha que nós temos. É que para cada coisa que nós fazemos, como aqui nas igrejas, o Senhor deixa uma promessa. E essa promessa aqui, em nossa vida, vai se cumprir. Que a paz do Senhor esteja com todos, de agora para sempre. Amém.